Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Abrimos no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 16. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Vamos ler do 13 ao 21. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem é os homens dizem ser o filho do homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares dessa terra será desligado dos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que era Jesus o Cristo. Até aí, irmãos, amém? Louvado seja Deus, podemos nos assentar. Santo ao Senhor Jesus. Eu estava meditando essa semana, o pastor me incumbiu, de trazer a palavra, e eu estava meditando: Senhor, que palavra que tu queres para nós essa semana? E o Senhor me levou a essa palavra, uma palavra muito interessante que fala sobre a igreja, fala sobre a nossa identidade também, irmãos. Aleluias. Eu quero, nesta noite, irmão, falar sobre alguns aspectos que Jesus nos ensina, sobre a identidade de Cristo, sobre a confissão de Pedro, sobre a identidade de Pedro, sobre a revelação que vem de Deus, fundamento de uma igreja sólida e a autoridade da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. No verso 13, então, irmãos, Jesus então chega à região de Cesareia de Filipe, uma região que pertencia, chamada porque eles queriam honrar a César, por isso chamava Cesareia de Filipe, Cesareia. E ali, irmãos, é um local montanhoso. Existe Cesareia Marítima também, que era perto dali, mas Jesus não quis ficar ali, ele foi para esse local então, uma região mais montanhosa. E a Bíblia nos fala então que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz que é o Filho de Deus? Versos 13. Aleluias. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Fez uma pergunta então para os seus discípulos ali. Por que Jesus fez essa pergunta? Antes, no verso 1, indagado, verso 16, verso 1, ele é indagado pelos fariseus e os saduceus. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu ao cair da tarde e disse: fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas o único sinal será dado, não será o sinal de Jonas. E deixando-o retirou. Jesus ali então, irmãos,
indagando aos seus discípulos: quem eles falam que eu sou? Quem sou eu? Né? Para o povo. Jesus, ele queria, irmãos, perguntar aos seus discípulos qual é a identidade que o povo havia nele. O que eles me identificam? Quem sou eu para eles? Né? Aleluias. Versos 15. E Simão, e disse: e vós, que dizeis que sou? Quem dizeis que sou? Tem certeza que vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Deus, irmão, espera da humanidade reconhecer Ele como Filho de Deus. Mas não é isso que muitas vezes acontece. Não é muito, por isso que muita coisa acontece nesse mundo. Mas Jesus está aí para trazer as boas novas ao mundo. Palavra de salvação, palavra de libertação. Aleluias. Jesus então queria que seus discípulos se identificassem com Ele. Mas só um entendeu verdadeiramente, né? E a palavra nos fala então que Pedro, versos 16. E respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Pedro então faz uma confissão e identifica o Senhor Jesus como Messias. Aleluias. Quantas pessoas aí fora, irmãos, tantas igrejas que há neste mundo, né? Aleluias, mas não identificam a salvação. Continuam a sua vida do mesmo modo, mas a palavra é pregada. Jesus está ali. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Pedro então, com a convicção, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Irmãos, Pedro andou com Jesus, viu as obras de Jesus. As pessoas no mundo, você pensa que não sabe, mas estão cegas. Mas Deus tem feito esse prodígio no meio do seu povo. Aleluias. Deus tem derramado sobre o seu povo. Aleluias. Você crê que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, no meio da nossa família? Você crê? Aleluias. Nós identificamos isso, esses sinais. Aleluias. Os sinais de Cristo na nossa vida. Nós temos que orar, irmãos, por essas pessoas que não identificam esses sinais. Pessoas muitas vezes do nosso lado, parentes, irmãos, que estão ainda cegas, está com uma venda nos seus olhos. Aleluias. E quem Deus quer usar? Eu e você. Aleluias. Aleluias, louvado seja Deus. Hebreus 11, verso 7, por favor, Pedro. Hebreus 11, verso 7. Aleluias. Travou o nosso ajudante ali, irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. E quando advertido sobre coisa que ainda não viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Aleluias, louvado seja o Senhor. Aleluias. Ele tinha convicção, irmãos, que Deus viria salvá-lo. Amém? Aleluias.
Aleluia. As pessoas ali ao redor não acreditavam. As pessoas, muitos, não acreditam que Jesus vai voltar. Muitos. Né? Que Jesus foi somente um grande homem, né? Muitos pensam ainda isso. Pessoas que... um filósofo. Mas Jesus é muito mais que isso. Ele é a verdadeira vida. Aleluias. E Noé não hesitou, irmãos. Não hesitou. Foi lá, construiu a arca. Porque sabia num Deus verdadeiro. Pedro, então, creu também. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele creu. Mas Jesus falou, não é tu, Pedro. Aleluia. Então houve uma revelação ali, né? Aleluias. Mas o que Pedro, como Pedro então mostrou essa confissão de fé? Como nós fazemos, irmãos, para ter essa confissão de fé nas nossas vidas? Atitudes, testemunho, amor ao próximo, reconhecermos que somos falhos, necessitados e carentes de Deus e da sua misericórdia. Aleluias. Verso 17. E Jesus disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne nem o sangue que te revela isto, mas meu Pai que estás no céu. Deus revela então para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Mas alguma coisa ali a mais, irmãos. Havia uma sintonia, né? Algo ajustado ali com Pedro, com o Pai, naquele momento. Algo sincronizado. Nós temos que estar sincronizado nas coisas de Deus, irmãos. O que é uma coisa sincronizada? Coisa que anda junto, né? Que está ao mesmo tempo, o mesmo pensamento. Há uma sintonia. Quando você sintoniza um rádio, um exemplo, você vai buscar uma rádio ali, né? Uma frequência. E até você não achar a rádio, né? Uma hora sai a voz do locutor ali. Seria mais ou menos isso. Nós temos que estar sintonizando com o Pai. Aleluia. E quando há uma sintonia, meu querido, aleluia, louvado seja Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aleluias. Não foi a carne e o sangue, Pedro. O próprio Pai que te revelou. Houve ali uma sintonia. Aleluia. Xerai, chomas, decaramai, chos. Houve uma sintonia, meu querido irmão. Houve uma conexão. Mesma coordenação. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Verso 18. E te digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias, tu és Pedro. Jesus fala assim, mostrando a identidade de Pedro: você é Pedro, você é pedra. Aleluias. Nós, queridos irmãos, nós sabemos nos identificar diante de Deus? Nós temos uma identidade diante de Deus? Para nós refletirmos nesta noite. Quem é você? Quem somos, irmãos? Qual a nossa identidade? Quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. Quem somos? Somos embaixadores de Cristo. Qual a nossa identidade? Cristãos, cidadãos do céu. Aleluia! Louvado seja Deus. Imagine só, amados. Quando a pessoa vai sair fora do país, ele precisa do passaporte, não é, Rafael? E depende do país, precisa do visto, porque senão você não entra, né?
O passaporte é emitido, no caso do governo brasileiro. Tem que ter lá os seus dados, o seu nome, sua filiação, a sua foto, né? Fundo branco, tudo rigoroso, né? Sem brinco, sem nada, irmãos. Tem que estar ali certinho. E ali estão os seus dados, todos os seus dados aqui do Brasil. E existe o visto. O visto é a permissão para você estar naquele país. Só que o visto, amado, eu que morei no Japão, a Sandra, existe dois tipos de visto, existe outros tipos, mas eu vou só citar dois. Existe o visto temporário e o permanente. Permanente é o green card, por exemplo, né? Um exemplo, green card no Japão lá é o visto permanente que eles falam, né? Então, amados, nós temos que ter uma identidade para entrar no país. Amém? O passaporte é o documento. Vamos dizer, a Bíblia é o passaporte, mas o visto é Jesus. Não adianta somente saber a palavra, mas nós temos que ter Jesus. Tantos sábios aí que lê a Bíblia, tudo, né, Rafael? Mas ainda não tem Jesus. Mas como assim? Não tem Jesus. Falta algo a mais. Falta o visto. Falta o visto. Aleluias. Os irmãos estão entendendo? Aleluias. Então o passaporte não é somente o passaporte para o céu. É estudarmos a palavra do Senhor. E o visto é o que completa tudo na nossa vida. Jesus. Aleluia. Então a identidade para o cristão, aleluias, o que nos identifica é o nosso testemunho. Amém? É aquele brilho de Cristo na nossa vida, né? Como muitas pessoas veem, nossa, parece que você é diferente. O nosso amado, o irmão que pregou hoje, o irmão Joracir, ele deu um testemunho, né, na empresa dele, e deu um testemunho muito belo, irmão. Estava ouvindo ele falando que passou provações ali no trabalho dele, mas o que prevaleceu? O testemunho. E Deus exaltou a vida dele. Amém? Então há uma identificação. Nós temos uma identificação, um selo. Não somos qualquer coisa, irmãos. Não, somos muito mais. Somos filhos do Altíssimo. Aleluias. Pedro, então, Jesus falou, tu és Pedro. Está me identificando ali. Você é meu discípulo. E tenho algo para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus queria que Pedro entendesse o propósito dele nesta terra, pastor. Né? Muitos ali, até os seus discípulos, não estavam entendendo. O povo também. Mas Pedro começou a entender o propósito de Jesus. Nós temos que entender, irmãos, o nosso propósito nesta terra. Por que nascemos? Né? Por que eu nasci da minha mãe? Por que eu fui lá para o Japão e voltei aceitei a Jesus lá? Por que será? Porque muitos aí, no Brasil mesmo, muitos, depois de um tempo aceitou Jesus, outros desde pequeno, mas há um processo na nossa vida. Deus, Ele tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito com cada um de nós. Aleluias. Eu estava lembrando de propósito, eu lembrei de Jonas. Deus tinha um propósito para ele. Jonas, vai lá e leva a minha palavra para Nínive. Vai lá. O que ele fez? Ao contrário. Foi para o lado de direção ao contrário, né? Foi na contramão de Deus. E o que aconteceu? Os irmãos sabem a história, né? Então, o grande peixe pegou ele, né? Porque não fez a vontade de Deus, né? Não fez a vontade de Deus. Então há propósito na nossa vida, irmãos.
Jesus tinha um propósito com a vida de Pedro. Jesus tem um propósito com a nossa vida aqui no AD Veneza. Irmãos, não é lá na central, não é em outra igreja. O propósito é aqui, no AD Veneza. Aleluia, é aqui. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Senhor, Rafael, logo comecei aqui a congregar, né? Eu e minha esposa. Mas, Senhor, será que é aqui mesmo? Será que é aqui mesmo? Aí Jesus falou assim para mim: onde você é útil? Aonde que você é útil? Pergunta para você: aonde você será necessário na obra do Senhor? Aonde eu sou útil? Uma igreja cheia, maravilhosa? Não, muitas das vezes não, irmãos. Aonde eu sou útil na obra do Senhor? Aleluias. Propósito. Jesus tinha um propósito com a vida de Pedro. Aleluias. Santo é o Senhor Jesus. O propósito, irmãos, quando nós estamos no caminho do Senhor, as coisas começam a acontecer na nossa vida, por causa do propósito. A gente também, irmãos, não podemos nos acomodar. O que é acomodar? Hoje eu sou, vou dar um exemplo aqui, um porteiro da igreja, não que cadê o amado, o Jair, foi ele para lá, né? Mas um exemplo, irmãos, se você é cooperador, você tem que desejar ser um diácono. Se você é diácono, você tem que desejar ser um presbítero. Se você é um presbítero, tem que desejar ser evangelista. E vai assim por diante. O evangelista deseja ser um pastor. É lógico, irmãos, que Deus ele tem para cada um segundo a vontade dele, né? Não é nossa vontade, é a vontade dele. Ele vai direcionar, mas nós temos que desejar. O ano que vem, não sei, eu tenho um propósito, né? Até as coisas materiais nós temos que ter propósito. Né? Eu estava conversando hoje de manhã, né, pastor? Sobre propósito, né? O pastor ele tem as suas metas, né? Empresa, irmão, que eu trabalho tem as suas metas, irmão. Eles querem desenvolver outros medicamentos. Eles têm, até esse ano vai ser esse medicamento. No ano que vem vamos desenvolver outro. Até eles têm fé que vai desenvolver outro medicamento. É assim que funciona. Nós temos que ter essa fé. E nós temos que aplicar, irmãos. Então, esse ano, nós temos que ter um propósito. Nós temos que ter aquele propósito na nossa vida. Deus, esse ano eu estou fazendo isso para ti. E o ano que vem, eu tenho um propósito. Eu almejo algo do Senhor. Me direciona. Aleluias. Deus queria usar a vida de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluias. O tempo passa, né, irmãos? Santo é o Senhor Jesus. Quando Jesus fala que sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus é a pedra angular. É Ele que é a pedra, né? É sobre Ele que nós devemos nos firmar, que Ele é a rocha. É Ele. É Ele. Aleluias. A Bíblia fala então que uma edificação, irmãos, precisa de ter quando o alicerce ele é colocado sobre a areia, uma casa é construída sobre a areia, o que vai acontecer? Passa o vento, as tempestades, logo será a ruína daquela casa, porque não está alicerçada. Mas a casa que está alicerçada sobre a rocha, ela permanece. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós estamos dentro da casa do Senhor. Estamos cada vez mais firmados nesta rocha, para a glória do Senhor. É isso que Deus quer, que cada vez possamos construir para o reino do Senhor. Aleluias. Uma construção civil, irmãos, ela precisa de uma profundidade, a tal das sapatas, né? Hoje o Daniel não está aí, mas precisa ter uma firmeza, porque senão aquele edifício vai cair. No Japão, por exemplo, que há muito terremoto, para vocês terem uma ideia, o prédio que tem 20 metros, ele tem que ter para baixo 10 a 15 metros, quase a mesma altura. Por quê? Por causa da oscilação dos terremotos.
Então tem que ter raízes. Nós temos que ter raízes. E aonde que o Senhor fala? Raízes aonde? No nosso braço? Não, irmãos. Ter raiz naquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Nos firmar na rocha que é Jesus. Pedro é a pedra que eu quero edificar para a minha igreja, Pedro. E as portas não vão prevalecer. Aleluias. Como que nós estamos edificando a nossa casa? Talvez a nossa casa, irmãos, igual em casa lá, a Sandra reclama. Precisa pintar, precisa pôr um reboco, né? Precisa não sei o quê. Irmãos, se a gente também não faz uma reciclagem, na verdade uma nova pintura, um reboco, lixa lá, né? Agora, no nosso caráter, na nossa vida, a gente tem que fazer uma reciclagem. Deus, ele tem que vir sobre a nossa vida com renovo, pintando, né? Reformando a nossa vida, nosso interior. Porque muitas das vezes, irmão, o tempo vai desgastando a construção. Mas é Ele, aleluias, que reforma a nossa vida. Amém? E Ele está aqui hoje, reformando os nossos corações. Aleluias. Pintando a nossa alma com gozo, com alegria, com amor. Aleluias. Deus está fazendo uma reforma na nossa vida. E Deus, Ele quer cada vez mais fazer construção na nossa família, para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Verso 19. Já estou quase encerrando, irmãos. E te darei as chaves do reino dos céus. Dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E que desligado dessa terra será também desligado do céu. Irmão, Deus, Ele dá autoridade à igreja. Dá autoridade a você, meu irmão. Mas o que Ele quer de nós? Uma postura. Uma posição. Amém? Aleluia. Como servos, conforme a vontade de Deus. Aleluia. Vasos para ser cheios. Servos para ser usados por Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Deus nos dá as autoridades. Jesus então deu uma autoridade para Pedro. Aleluias. Deu privilégios a eles espirituais de autoridade. Deus, Ele dá privilégios para nós, irmãos. Como assim? Vamos ler Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Tá? E convocando os seus 12 discípulos, disse-lhe: autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Deus, Ele dá autoridade para a igreja, irmãos. Olha aí, para curar os enfermos. Aleluia, expulsar demônios. Não foi só naquele tempo lá, não. Deus, Ele dá para a igreja. Aleluia, autoridade. Aleluias. Deus disse então para Pedro, aqui se você perceber, Deus está estruturando a igreja. Eu sou a pedra. Pedro, eu sou a pedra. E a partir daí a igreja vai crescer. Mas Deus quer usar também você. Aleluias. Nós somos embaixadores, irmãos. O que é um embaixador? É um oficial que representa a nação, aquela nação. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós somos, irmãos, atalaias, porta-voz do Senhor, amém? Em levar as boas novas do reino. Deus então dá autoridade para mim e para você. Aleluias. Não podemos nos calar. Muitas das vezes, tantas coisas que vêm, esse mundo, né? Tanta coisa que persegue a igreja, ou nos persegue. Aleluia, mas há um maior que tudo isso. Aleluia, e Deus dá autoridade para nós. Sobre todas essas coisas, o Senhor nos dá autoridade. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios no seu capítulo 12, versos 27. Já estou encerrando, irmão. Ora, vós sois corpos de Cristo,
e os seus membros em particular. Aleluias, louvado seja o Senhor Jesus. A igreja unida, ela tem uma grande autoridade, irmãos. Você já pensou quando nós oramos uma pessoa enferma todo o início de culto? Quem tem uma oração e quando a igreja ora, irmão, as coisas acontecem. Deus opera, Deus cura, Deus liberta as pessoas, Deus salva. Aleluia. Porque a igreja está um corpo. Vamos ler 1 Coríntios 1:10, capítulo 1, versos 10. Aleluias. Todavia, travou? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas as mesmas coisas, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Aleluias. É a união, é a comunhão. Aleluias. A igreja com união, ela tem autoridade e poder, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que, mesma coisa, quando nós torcemos para um time de futebol, né? Aquele fanático, né, Rafael? É um corintiano, por exemplo, vai vestir a camisa. Eu sou corintiano. Nós temos que vestir a camisa, irmãos. Aqui do AD Veneza, né? A camisa de Cristo na nossa vida. Defender, irmãos, a igreja, né? Aleluias. Quando há algo tentando falar alguma coisa do seu irmão, opa, vamos orar, irmão, né? Repreender, irmãos. Aleluias. Repreender. Santo é o Senhor. Estou concluindo. A palavra nos fala então que Cristo, na sua infinita misericórdia, viu a Pedro como uma pessoa a ser usada, né? Uma pessoa que Deus queria trabalhar em desenvolver os seus talentos em toda a sua vida. Deus queria então que ele identificasse a Cristo. Deus queria usá-lo e ele se identificar como servo, como aquele que tem autoridade. Amém, queridos? Deus, nesta noite, Deus está dando autoridade para a igreja. Aleluias. Deus quer usar a sua vida, usar cada um de nós, irmãos, para uma grande obra. Aleluias. Não é por acaso, aleluias, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Aleluias. Mas Jesus tem todo o poder. É Ele que tem a chave. E é Ele que pode abrir todas as portas na nossa vida. Você crê? Fiquemos de pé nesta noite. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Meu amado, santo é o Senhor Jesus. Deus então, Ele tem uma identidade para nós, como os filhos de Deus, como a sua igreja, como aqueles que são remidos pelo Senhor. Aleluias. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o nosso único caminho e a nossa única identidade, que nos leva a uma vida verdadeira. Quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela sua palavra, por cada vida que está aqui. Aleluias. Por tudo aquilo, Senhor, que tu tem feito na nossa vida. Aleluias, por ter nos firmado na rocha. Aleluias, nos ajuda cada dia. Falhas nós temos, Senhor, problemas, mas tu é maior que todas essas coisas. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos identificar como cristãos. Aleluias. E que esse passaporte, Senhor, esteja em nossos corações. E que o visto, Senhor, não possamos perder, Senhor. Este visto não possa vencer na nossa vida. Aleluias. Mas seja permanente. Que a tua palavra seja permanente na nossa vida.
nossos pensamentos, Senhor, no nosso coração. Que haja paz sobre as nossas famílias, o seu amor sobre cada um de nós desta igreja. Que a tua autoridade venha nos alcançar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, para a glória do seu nome. Louvado seja Deus.